Ele foi tratado como inútil depois de adoecer. Até Deus usar a fraqueza para revelar um valor que ninguém via menos. Assim fica difícil contar com você. A frase foi dita sem cuidado, no meio do escritório, enquanto ele ainda tentava recuperar o fôlego. Eduardo apoiou a mão na mesa para não cair. O coração acelerado, a visão turva, o corpo traindo. Ninguém perguntou se ele estava bem. Só queriam saber se ele ainda servia. Eduardo tinha 45 anos. E sempre foi o homem que resolvia tudo. Nunca faltou ao trabalho, nunca pediu afastamento, nunca reclamou de dor. Orgulhava-se disso. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Sustentava a casa, pagava as contas, ajudava parentes. Para ele, valor era sinônimo de produtividade, até o dia em que o corpo disse chega. As crises começaram discretas. Cansaço extremo, falta de ar, tonturas. Ele ignorou. É só estresse, dizia. Até desmaiar no banheiro do trabalho. O diagnóstico veio pesado. Problemas cardíacos. Necessidade de tratamento. Ritmo mais lento. Quando Bolto ouviu o que não esperava. Você não é mais o mesmo. Precisamos de alguém inteiro aqui. Talvez seja hora de pensar em outra coisa. Em casa, tentava disfarçar. Foi só um susto, dizia a esposa. Mas à noite, sozinho no quarto, o medo tomava conta. Pensava nos filhos, no futuro, na possibilidade de não dar conta. O homem forte agora precisava parar, depender, aceitar limites. E isso o destruía por dentro. No trabalho, foi sendo deixado de lado. Projetos tirados. Decisões tomadas sem ele. Um colega comentou: "Você virou risco." Aquilo doeu mais que qualquer dor física. Eduardo começou a se sentir um peso. Um homem quebrado num mundo que só valoriza quem corre. Um dia, ao chegar mais cedo para uma consulta, ouviu o chefe dizer ao telefone: "Ele não rende mais como antes." Eduardo entrou no carro e chorou. Não de raiva, de vazio. "Se eu não produzo, eu não valho nada?" perguntou, em voz alta. Foi ali, com as mãos tremendo no volante, que falou com Deus pela primeira vez em muito tempo. "Senhor, se eu não sirvo mais para o mundo, ainda sirvo para o Senhor." O afastamento veio tempo. Em casa, silêncio demais. Eduardo se sentia inútil. A esposa tentava ajudar. "Você não é só o que faz." "Sempre fui," ele respondeu. Mas já não podia ser. Por insistência dela, foi à igreja num domingo. Sentou no fundo, envergonhado, com medo de ser visto como fraco. A mensagem falava sobre homens que confundiram identidade com desempenho. Sobre Deus não medir valor por força, mas por coração. Eduardo chorou. Chorou como não chorava desde menino. A recuperação foi lenta. Caminhadas curtas, remédios, limites. No começo, cada passo parecia humilhação. Depois, virou aprendizado. Eduardo começou a ouvir mais, a conversar com os filhos, a estar presente de um jeito novo. Descobriu que podia ensinar sem carregar peso, a amar sem provar nada. Um dia, o filho disse: "Pai, gosto quando você fica em casa." Eduardo engoliu seco. Aquela frase curou algo profundo. Quando voltou a trabalhar, já não era o mesmo. Aceitou menos, se cobrou menos. Alguns se afastaram, outros respeitaram. Ele aprendeu a não medir mais a própria vida pelo olhar de quem só valoriza resultados. Numa noite tranquila, sentado na varanda, orou: "Obrigado por me parar. Eu estava correndo sem saber para onde." Eduardo entendeu que Deus não permitiu a doença para puni-lo, mas para salvá-lo de uma vida onde ser forte era mais importante do que ser inteiro. Talvez hoje você também esteja se sentindo descartado, porque não consegue mais entregar tudo como antes. Talvez esteja vivendo limites que machucam o orgulho e a alma. Mas Deus não te vê como o mundo vê. Ele não te chama pelo que você produz, mas pelo que você é. Se essa história falou com você, escreva "Meu valor vem de Deus" nos comentários e compartilhe com alguém que está aprendendo na dor que fraqueza não é o fim quando Deus decide cuidar.